Nossa, a doutrina espírita, ela é tão boa, mas tão boa, que prega que Deus está sempre conosco, nos auxiliando. Como é bom ter Deus dentro de nós, porque esse Deus pode também fazer aquela pessoa pagar pelo que ela fez, não pode? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Rogamos sempre o apoio da espiritualidade maior para que esteja conosco em mais este conteúdo e nos faça refletir sobre o ensinamento de hoje. Bom, será que é isso mesmo? Será que o fato de Deus estar onipresente, onipotente, faz com que Ele também nos acompanhe nos nossos desejos mais materiais, mais obscuros? Bom, pera lá que a coisa não é bem assim. Realmente o que a doutrina espírita nos ensina, por meio ali da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é de que Deus é imaterial. Logo, Deus não se restringe às leis humanas, às leis da ciência, mas Ele sim é o dono delas. Deus é eterno, ou seja, não tem um início e tampouco um fim. Deus está onipresente, não apenas na nossa casa, no nosso bairro, mas também não só neste planeta, não apenas nessa galáxia, mas em todo o universo. Desde aquele universo que nós seres humanos já observamos com a nossa tecnologia, até as fronteiras que ainda não nos damos conta de que existe. A doutrina espírita também nos ensina de que Deus é amor. Logo, a sua lei de amor está em todo lugar, justamente por ele ser onipresente. E esse debate de que Deus é onipresente, é amoroso, mas ainda assim existe o mal, existe a violência, é um debate muito antigo, prudente e central também no meio espírita. Mas nós sabemos que o mal apenas ocorre pela fragilidade na qual nós nos colocamos. Muito se pensa de que pode-se utilizar do mundo espiritual para aplicar o mal a outras pessoas. Muitos se utilizam do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, das lições do Livro dos Espíritos, para apontar o dedo a outrem, para que os outros possam seguir os ensinamentos de Jesus e não a pessoa em si. Muitos se utilizam de Deus, inclusive de orações, para praticar a violência. É comum, inclusive, observar aí vídeos, conteúdos nas redes sociais de criminosos que estão ali a pronto de cometer um roubo, por exemplo, de orarem antes para que dê tudo certo, vejam só. Pois é. Mas será que mesmo nesses momentos, Deus continua conosco? Deus está ali presente? Bom, o tema central desse vídeo é para justamente responder essa pergunta. Porque Deus é o único ser dotado de perfeição. É o único ser que engloba todas as demais faixas de escala espiritual. É o onipotente, é o onipresente. Fato que ainda pouco sabemos sobre o que é esse Deus verdadeiro, do quanto que ele engloba, do quanto que ele é grande, do quanto que ele pode nos engrandecer as suas criações. E é óbvio que à medida do tempo em que nós vamos aprendendo cada vez mais e evoluindo, mais nos é permitido saber sobre esse Deus. Mas uma coisa que hoje é fato: Deus é o único ser perfeito. E não há nenhuma perfeição em fazer o mal a outrem, independente da ocasião. Podemos justificar de que estamos agredindo tal pessoa para lavar a nossa honra, para revidar uma ofensa, para não deixar barato o que fazem conosco, na busca incessante de justificar e de ter os nossos atos absolvidos de alguma maneira. Mas fato é que, por mais que queiramos ter o aval de Deus para fazer tudo o que nos dá na telha, Deus, nestes momentos, não está conosco. Porque se Deus é a perfeição,
Que perfeito seria ele se ele participasse ativamente de atos de violência, atos de maldade, atos de revide, atos de cólera e raiva irracionais? Bom, mas então nós estamos na companhia de quem quando nós conservamos esse tipo de pensamento, sentimento e quando nós realizamos esses atos de maldade? Nós estamos na companhia daqueles que nós buscamos ao realizar tais atitudes. Espíritos que partilham do mesmo grau de vibração. Espíritos que igualmente têm o mesmo desejo de fazer o mal, que sentem prazer, que têm essa tentação de cometer a maldade, essa satisfação de ver o mal realizado, de ver o sangue derramado, de ver a ofensa proferida. Espíritos, companhias em geral, que definitivamente gostam do mal. E quando esses espíritos estão principalmente na esfera espiritual, na qual exercem a sua influência, para que nós encarnados possamos praticar a maldade, se satisfazem dos seus vícios, das suas tentações, ao nos ver realizando aquilo que eles gostariam de realizar e não podem devido à sua dimensão atual. Quando nós buscamos essa companhia, e o fato é que, pelo nosso livre-arbítrio, nós buscamos essa companhia, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de nosso anjo de guarda. Nós nos afastamos dos benfeitores espirituais que tanto estão ali para evitar com que possamos cair nestas tentações. Que estão ali igualmente se esforçando para que possamos utilizar o nosso livre-arbítrio, essa dádiva concedida por Deus, para não ir contra as suas leis. Do contrário, utilizar o nosso livre-arbítrio para que possamos cada vez mais empregar no esforço de sermos melhores. Então, realizar um ato falho como este, independente da justificativa, é justamente ir contra Deus. É como se nós estivéssemos dando as costas aos nossos benfeitores que tanto nos amam, para dar as mãos àqueles que igualmente querem nos prejudicar. Bom, falamos aqui que independente da situação, mas o Livro dos Espíritos também deixa bem claro que o que conta é a intenção. Quando nós nos vemos, por exemplo, numa possível encruzilhada de defender a nós mesmos, a nossa família, e para com isso tenhamos que conter, tenhamos que, enfim, praticar de atos violentos para com outros, o que contará a espiritualidade é a nossa intenção. Podemos estar diante de uma situação extrema em que nós somos agredidos e o nosso desejo, o nosso instinto de autopreservação nos leva a nos defender de um ataque. Qual é a intenção? A intenção é de defender. Ótimo. Mas se a intenção for de agredir gratuitamente, nós somos levados a outro caminho. E isso acontece frequentemente no nosso dia a dia. Qual é a intenção que nós temos de proferir uma ofensa? Muitas vezes a pessoa nem olhou para nós, não desferiu golpe nenhum, mas nós temos lá a iniciativa de ir ofender. Nós temos lá a iniciativa de sermos mal educados, ou de simplesmente agir com ingratidão, não retribuir uma gentileza que nos foi feita por orgulho, por exemplo. Qual a nossa intenção, se não afagar o nosso ego, explorar cada vez mais esse orgulho que só nos atrasa? Independente da situação que se mostra no mundo físico, é a intenção com a qual praticamos aquele ato. E toda vez que nós temos a nossa intenção virada para o lado do egoísmo, para o lado material, para o lado do orgulho, nós estamos dando as costas para Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, realmente dotado do mais sincero amor, de que Ele age como na parábola do filho pródigo, essa parábola famosíssima, notável, de que Jesus nos ensinou, onde a parábola nos diz de que o Senhor tinha ali os seus filhos e que um deles quis sair de casa para experimentar o mundo, para experimentar tudo o que acontece fora da fortaleza que seu pai
oferecia, fortaleza essa dotada de tudo o que era necessário para o crescimento daquele filho, dotado de paz, dotado de harmonia, dotado de boa convivência. Mas ainda assim o filho ignorou e foi ali experimentar das mazelas materiais. Teve companhias, amizades que não foram sinceras, teve os seus ganhos, a sua fortuna roubada e teve que conviver na mais profunda miséria, comer da mesma ração dos porcos, experimentar o trabalho ali braçal, quase escravo, enfim, sentir na pele tudo o que só o orgulho material pode nos proporcionar antes de se arrepender e resolver voltar para a casa do Pai. E o que mais chama a atenção nessa parábola, senão os braços abertos do Pai em receber o Filho, mesmo com todas as atitudes que este havia tido de virar as costas ao seu genitor, de seguir a vida sem depender do seu pai, de desprezar o carinho e a companhia que seu pai oferecia. Os braços abertos de acolhimento, os braços abertos de amor que aquele pai demonstrou no retorno de seu filho. Esse pai, sem dúvida alguma, é Deus. E apesar de nós, muitas vezes, o papel central do filho que vai, sofre e retorna, ou seja, a lição, claro, fundamental do arrependimento, da regeneração, de que toda hora é hora para recomeçar, há aí sim um outro pilar nessa parábola, no papel do pai. Porque Deus está ali sempre de braços abertos a nos receber. Por mais que nós caiamos na tentação de seguir os nossos impulsos, os nossos defeitos, submeter o nosso livre-arbítrio tão sagrado a praticar o mal, a praticar a violência, no arrependimento e no retorno a Deus, Ele estará lá, sempre de braços abertos para nos receber. Por mais que amanhã, depois nós voltemos a cair no mesmo erro, por quantas vezes forem necessárias, ao retornar para Deus, Ele estará lá de braços abertos a nos receber. Bem como o nosso anjo de guarda, bem como os nossos benfeitores espirituais, bem como a nossa família espiritual. Logo, percebemos que Deus não sai de sua perfeição para errar conosco. Muito pelo contrário, Ele se mantém ao nosso redor, Ele se mantém ali no silêncio, se mantém ali no universo, esperando que nós retornemos, para que aí sim possa abrir os seus braços e nos aconchegar e nos acolher. É assim que Deus funciona, como todo pai e mãe amoroso. Espera, calmo, mas na certeza de que nós vamos experimentar as violências do mundo material, mas que mais cedo ou mais tarde, leve o tempo que for, nós iremos retornar aos seus braços, iremos voltar ao seu amor, para que possamos crescer mais uma vez, nessa estrada tão luminosa que Ele abre para nós. Então tenhamos certeza da companhia que nós temos, que chamamos e que nos aproximamos quando nós realizamos o mal, com a intenção de fazer o mal, com a intenção de fazer a nossa vontade egoísta. Mas também tenhamos certeza de que não há céu ou inferno definitivo, mas sempre oportunidades para nós retornarmos ao braço do Pai. Nós tenhamos certeza de que Ele sempre estará lá, no nosso arrependimento, para nos receber, para nos saudar, para nos acolher. E por que então nós também não fazemos isso com o outro que erra, com o outro que nos prejudica no seu desespero, na sua aflição? Porque igualmente nós condenamos as atitudes dos outros e os outros especificadamente sem chance de uma segunda oportunidade? Vejam como é difícil seguir o que o nosso Pai Celestial é. O quanto é dificultoso para nós e o quão absurdo em algumas ocasiões parece para nós realizar aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse para conosco.
Deus nos perdoa infinitamente, nos ama infinitamente. Por que não começar a amar também infinitamente aqueles que estão ao nosso redor? Por que não buscar perdoar? Por que não buscar abraçar? Por que não buscar amar aqueles que por um deslize cometeram falhas? Serão responsáveis pelos seus atos, arcarão com a consequência de suas atitudes, onde não nos cabe julgar e tampouco condenar, mas sim nos cabe acolher. Antes de qualquer plano educacional que nós tenhamos, o simples ato de acolher é sempre o primeiro passo, porque é sempre este passo, essa etapa que nós esperamos dos outros. Esperamos de Deus, esperamos dos anjos. E é essa etapa que Deus sempre cumpre. Mas nós estamos cumprindo? Acreditamos que essa reflexão é muito importante em tempos em que cada vez mais nós condenamos, apontamos os dedos, gritamos como se nós fôssemos ilibados de errar, como se já nós fôssemos deuses capazes de viver perfeitamente, onde apenas os outros cometem falhas. Mas também é importante refletir sobre o verdadeiro amor que Deus nos proporciona. Um amor capaz de apagar tudo aquilo que nós fazemos de errado, de todos os pecados que cometemos, para nos acolher, para nos abraçar e para nos amar. Que esse amor de Deus siga sendo a nossa inspiração, para que possamos nos amar mais e amar ao próximo como amamos nós mesmos. E é com essa reflexão que convido a todos para que juntos possamos realizar esse ato de amar nas vibrações de hoje. Que possamos estar em sintonia fraterna com a espiritualidade que nos abraça, para que nesse instante roguemos a presença de Deus em nossos corações, rogando que o Pai Maior possa envolver o nosso planeta com a sua melhor energia, com o seu amor, com a sua luz, que se faça presente nos corações daqueles que estão em conflitos, guerras, desesperados, sofredores. Que Deus possa abençoar o Brasil, essa pátria tão bela por natureza. Que Jesus esteja nos corações daqueles que estão na miséria, na extrema pobreza, desabrigados, carentes do alimento, do abrigo, do amor. Que Jesus leve a sua luz para os hospitais, para as salas de UTI, para os prontos-socorros, para os corações daqueles doentes do corpo e da alma. Que Jesus ampare os asilos, os orfanatos, as cadeias. Que Jesus esteja nos lares da terra, em especial na nossa casa, iluminando cada cantinho ali presente, e que a sua paz se estabeleça no nosso lar. Rogamos que Jesus continue abençoando o CEF, todos os centros espíritas e todas as religiões. Que Jesus possa, nesse instante, amparar aquela pessoa em especial que mais ocupa os nossos pensamentos e as nossas preocupações. Que Jesus possa, enfim, nos amparar, fortalecer os nossos sentimentos e o nosso coração. E que nesse instante, através do passe, Ele possa impor as suas mãos sobre nós e derramar toda a sua energia em prol do nosso corpo físico, fortalecendo as nossas células, fortalecendo todos os nossos sistemas orgânicos, toda a nossa estrutura física. E que possamos confiar no toque amoroso do Pai, para que Ele possa irradiar de dentro de nós, fortalecendo o nosso espírito, o nosso coração, revigorando os nossos sentimentos e a nossa consciência.
Rogamos igualmente que Jesus possa iluminar os recipientes com água que preparamos, fluidificando estes líquidos, fortalecendo essas moléculas para que, ao ingerir, possamos igualmente sentir o seu toque carinhoso. E nesse instante, o nosso coração se enche de gratidão. Gratidão por termos esta oportunidade de reunião em nome de Jesus, por todas as demais oportunidades que Deus nos oferece para que possamos continuar a crescer na sua direção. E é na certeza do nosso Pai maior que juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença neste conteúdo. Não se esqueça de dar o seu like, de dar a sua curtida, fortalecendo esse vídeo dentro do YouTube, dentro das plataformas digitais. Ainda não é inscrito? Se inscreva e faça com que este trabalho possa ser expandido cada vez mais. Eu me despeço por aqui, agradecendo profundamente a você e que Jesus continue iluminando os nossos caminhos. Um grande abraço. Tchau!